Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Neste domingo de Páscoa, eu quero trazer um pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre a Páscoa, a antiga aliança feita com Deus, com o povo de Israel, no dia em que o povo de Israel foi liberto da escravidão que havia no Egito. Deus mandou que se lembrasse a Páscoa antes do povo de Israel sair do Egito. E Deus fez esta aliança com o povo de Israel, dizendo que esta Páscoa era o símbolo da sua libertação. A Páscoa, na antiga aliança, ela aponta para o sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o verdadeiro sacrifício para nossas vidas. Usando essas palavras que hoje eu vos trago, eu quero trazer a Páscoa para os nossos dias atual. O que tem sido a Páscoa para você, caro ouvinte, irmão amado, nesses dias de hoje? Para muitos cristãos, a Páscoa simboliza fartura de alimento, onde as pessoas se reúnem para um grande banquete, onde há muita comida, muita bebida, onde há trocas de presente, trocas de chocolates, de ovo de Páscoa, mas muitas vezes as pessoas se esquecem do verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é a Santa Ceia do Senhor. O apóstolo Paulo traz dos livros de Coríntios uma explanação onde em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o 26, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque de semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amados, diretos irmãos, Paulo, ele está nos trazendo acerca da celebração da verdadeira Páscoa, da verdadeira ceia do Senhor. Ele nos lembra sobre a última ceia em que o Senhor Jesus celebra com seus discípulos. E o apóstolo Paulo, ele não estava nesta ceia, mas ele deixa escrito que ele recebeu do Senhor, ele recebeu do Senhor. Paulo recebeu sem estar lá. Ele não estava na última ceia celebrada por Cristo. Mas por que ele recebeu sem estar lá? Porque ele aceitou a Cristo. Porque ele se tornou discípulo de Cristo. Jesus mostrou sua glória ao apóstolo Paulo no dia em que ele se converteu. E o Senhor Jesus quer mostrar sua glória a cada um de nós. O Senhor Jesus quer mostrar a necessidade de compartilharmos um com o outro, de nos alimentarmos do grande banquete espiritual, celebrando sua morte e sua ressurreição em nossa vida. Livro de Lucas, ele nos traz uma narrativa onde o próprio Senhor Jesus disse:
Lucas 22, 14 a 15, que a Bíblia diz que é chegada a hora, pois Jesus à mesa, e com eles o apóstolo, e o Senhor Jesus disse aos apóstolos: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus deu uma importância muito grande à celebração desta ceia, pois era a verdadeira Páscoa. E ele disse aos discípulos que tem desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus mostra a necessidade de compartilhar seu sentimento, sua angústia com seus companheiros, sabendo o que estava para acontecer. Ele já estava sofrendo, e como se não bastasse, ele é traído na mesma noite e ainda avisa ao apóstolo Pedro, em Lucas 22, verso 31 e 32, dizendo que Satanás havia pedido permissão a Deus para peneirar a Pedro como se Pedro fosse um trigo. Veja a palavra que Jesus diz para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece o teu irmão. Nós vemos aqui que Pedro estava participando da ceia, mas ainda não era convertido. Pedro estava participando desta reunião com os discípulos, mas havia uma necessidade de se tornar realmente uma pessoa nascida de novo. E Jesus deixa bem claro isso, dizendo para ele: Pedro, Satanás pediu para peneirar você como se você fosse um trigo. Isso significava que Pedro passaria por um tormento, por um momento de grande angústia em sua vida. Vamos voltar, amado, para o texto que fala sobre a ceia de Coríntios, onde Jesus diz: meu corpo é dado por vós. Jesus nos fala para comer do seu corpo, que é o alimento necessário para produzir a verdadeira vida. Onde ele diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue, e é estabelecido um novo pacto de Deus para com os homens, um pacto eterno conosco. Somos limpos de todo pecado, pois Jesus se sacrificou por nós. Essa nova aliança havia sido profetizada por Jeremias. Veja o que Jeremias profetizou. Jeremias 31, verso 31 e 33. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei no seu coração, e serei o Deus dele e ele será o meu povo. Amados, diletos irmãos, é tremendo ver a importância do sacrifício de Jesus, como isso nos aproximou de Deus. A ceia, portanto, a Santa Ceia que nós celebramos, que muitos cristãos não têm participado, e por algum tempo eu também fiquei sem participar da Santa Ceia, mas a Santa Ceia é santa, porque nos traz a memória, a separação do que temos do pecado por meio do corpo de Cristo. O cristão é necessário se alimentar desta ceia, onde diz: fazei isto em memória de mim. Não é apenas para recordar, mas para refletir profundamente em tudo o que o Senhor Jesus fez por nós. Onde ele diz que até que eu venha, Jesus aponta para o além da sua morte, que nos trouxe a redenção em seu reino, que será estabelecido em nossa vida,
Então, amados, vocês que hoje, a maioria das igrejas, 90% das igrejas hoje, neste domingo de Páscoa, estará celebrando a Santa Ceia do Senhor, numa grande celebração, num momento solene de recordar a morte e sofrimento de Cristo. Você, caro ouvinte, que faz parte de uma comunidade cristã, que estará se reunindo nesta noite para participar da grande ceia do Senhor, que esta ceia seja verdadeiramente um manancial de vida para vocês, que traga vida para todo o seu organismo, que o cálice da aliança do Senhor Jesus, que no partir do pão, este pão, eu como servo do Senhor acredito que o pão realmente, ele tem o poder de nos relembrar o sacrifício de Cristo. O cálice da aliança, o vinho, que é servido logo após o pão, ele traz-nos o símbolo da aliança, do sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, amados, que este dia solene vocês possam refletir nesta pequena mensagem que eu trago para cada um de vós, do pedacinho do maná dos céus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Este será a minha única mensagem de hoje, amados. Não estarei gravando nenhuma mensagem mais. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.